pessoal, beleza? Tô aqui, vamos dar continuidade aos conteúdos de história. Hoje a gente vai continuar falando do que a Ana falou na última aula, ou seja, a Guerra Fria. Hoje eu vou falar dos momentos de tensão, dos momentos em que a Guerra Fria, prepara pra piadinha ruim, foi quente, cara. Por quê? A gente tem, né, a partir ali da década, a partir do fim da guerra, aquela formação da bipolaridade, que foi o que a Ana falou para vocês, daqueles primeiros momentos ali, e a partir de 49, com o URSS conseguindo, né, o seu super trunfo, sua bomba atômica, a gente vai entrar num período longo que a gente chama de equilíbrio do terror. Por que equilíbrio do terror? Porque, cara, qualquer iminência de conflito entre essas duas superpotências era uma iminência de uma guerra nuclear. E, bom, uma iminência de uma guerra nuclear era uma iminência de uma guerra que podia acabar com o mundo. E ao longo das décadas, né, entre ali 50 e 90, que é quando acaba a Guerra Fria, esses dois países vão mostrar diversas armas, e aí, para além da bomba nuclear, surge a bomba de hidrogênio, que é uma arma que tem poder de destruir o planeta Terra 10 vezes. Então, assim, esse equilíbrio é um equilíbrio muito frágil, e que em todos os momentos em que houveram tensões e que os mísseis, as ogivas nucleares, as bombas de hidrogênio foram ameaçadas de usar, foram momentos de bastante tensão, ao ponto de que ali na década de 60, eu vou falar para vocês nessa aula, se estabelece uma linha direta entre Casabranca e Kremlin, entre Washington e Moscou, para resolver as tensões que houvessem entre os dois países diretamente, falando, né, um presidente com outro. Mas, para falar desse período, eu vou começar falando da Revolução Chinesa. Por quê, cara? A Revolução Chinesa foi uma revolução que leva o PCC chinês, o Partido Comunista Chinês, ao poder na China, que é um país, quem sabe, enorme, com muita gente. Só que essa revolução ela tem raízes de lá no outro século até. A Ana falou para vocês um pouco das guerras do ópio. A China viveu um século entre, né, 1850 ali e 1950, 1949, na verdade, que é o ano da Revolução, um século que eles chamam como o século da humilhação. Porque eles sofreram dominações externas, dominações imperialistas, né, por muito tempo, e essas dominações eram muito prejudiciais para o governo chinês. O que vai acontecer, cara, é que em 1911 uma galera vai se reunir em conjunto, porque eles já não aguentavam mais aquele domínio externo que era chancelado pelo Império Chinês, pela monarquia chinesa. Eles vão pegar, vão derrubar a monarquia chinesa e vão assumir o poder, formando uma república. Só que essa república ela vai ser dominada por um partido ali no primeiro momento chamado Kuomintang. Na verdade, o Kuomintang vai dominar essa primeira república até lá a Revolução. O Kuomintang era um partido assim de elite, elites agrárias, latifundiários, alguns pequenos empresários. A população chinesa era muito rural, você tinha menos de 1% da população trabalhando na indústria. Então, falar de empresários é muito difícil, mas você tinha latifundiários nesse partido. E assim, esse partido era um partido democrático, porém muito nacionalista, queria o bem-estar e, óbvio, quem tentasse atacar o poder do partido, eles iam de encontro, né? O que vai acontecer é que em 1920 vai surgir o PCC, em 1921, na realidade, surge o PCC chinês, Partido Comunista Chinês, sob liderança de Mao Tse-tung. E esses dois partidos, né, as brigas políticas ao longo das duas primeiras décadas da República vão fazer com que a República Chinesa seja muito frágil e ainda assim muito dependente de capitais externos, né? Eles não conseguem se estabelecer como uma república firme, né? Entre muitas aspas. O que vai acontecer é que, mesmo assim, mesmo tendo interesses muito contrários, tanto comunistas como os membros do Kuomintang, eles vão se unir, né, na luta contra os interesses externos, principalmente contra os interesses japoneses, que ali nas primeiras décadas do século, né, do século XX, vão invadir a China, vão estabelecer domínio sobre algumas regiões da China, a Manchúria, por exemplo. Só que a partir de 27 isso vai mudar. Por quê? O Chiang Kai-shek vai assumir a liderança do Kuomintang. E na liderança do Kuomintang ele vai começar a perseguir os comunistas. E aí o Mao Tse-tung e os comunistas dão no pé, saem dali das cidades e vão para o campo, tentando fugir, óbvio, dessa perseguição que eles estão sofrendo nas cidades. E aí no campo, cara, o Mao Tse-tung percebe o seguinte, cara, a situação aqui no campo é muito pior do que a situação na cidade. Os camponeses chineses estão sofrendo, eles estão convivendo com uma situação de vida muito ruim.
Então, ele incorpora os camponeses chineses na luta revolucionária, o que faz com que o movimento dele alcance mais de 100 mil pessoas. E ele tem tipo, uma tropa de 100 mil pessoas. O Chiang Kai-shek, né, no poder do Kuomintang, vai olhar e vai falar assim, isso não é legal. Vai começar a perseguir os comunistas. Isso vai fazer com que eles saiam numa marcha, né? O Mao Tse-tung e essas 100 mil pessoas que eu falei, eles saem numa marcha pelo interior da China, passam ali pelo Tibete, regiões até então desconhecidas, num evento que a gente conhece como a Grande Marcha, e correm, fogem, né, dos ataques, da perseguição do Kuomintang. O que vai acontecer, cara, é que na Segunda Guerra Mundial, ao longo da Segunda Guerra, esses dois partidos eles vão voltar a se unir. Por quê? Como o Japão estava na guerra, eles percebem que a guerra era uma oportunidade para eles conseguirem expulsar os japoneses, acabar com o domínio japonês na China. E eles vão se unir. Com a guerra chegando ali no fim, o Chiang Kai-shek e o Kuomintang eles já começam a se aproximar ali dos Estados Unidos e começam a realizar ataques a algumas bases, né, do PCC. Já começa a haver esse clima de rixa de novo. Só que nesse momento, cara, o PCC ele tinha conseguido se fortalecer. Porque esses anos de guerra, o PCC volta para as cidades, e voltando para as cidades ele consegue se estabelecer numa base, e ele consegue organizar um movimento, né, de ter um exército, de ter uma força militar para lutar contra o Kuomintang. Sendo assim, esses ataques que o Kuomintang faz vão sendo rechaçados, e o PCC começa a ganhar campo, ao ponto que eles conseguem expulsar, né, o Kuomintang e o Chiang Kai-shek da China. O Chiang Kai-shek não é bobo, foge para não morrer, e vai para uma ilha ali no sul da China, que é chamada Ilha de Formosa, que vira o que a gente conhece hoje como Taiwan. A partir desse momento, ali ele proclama, ele fala, não, aqui é a China, aqui é a República Chinesa. Enquanto isso, em 1º de outubro de 49, o Mao Tse-tung vai proclamar a República Popular da China no território que a gente hoje conhece como a China. E aí, a partir desse momento, ele vai implantar um modelo de socialismo que é muito parecido com o modelo soviético. Na verdade, é o modelo socialista soviético que ele vai implantar na China. Aquele modelo lá do lágrimas, sangue, suor, esforço, que o Stalin implantou lá na década de 30 para fazer a industrialização soviética. Isso vai fazer com que haja, de fato, uma industrialização. O RSS vai apoiar a China nesse momento, vai mandar dinheiro, vai mandar principalmente recursos, né? Recursos técnicos, engenheiros, especialistas, para ajudar no desenvolvimento industrial chinês. O que vai acontecer, cara, é que esse desenvolvimento industrial vai acontecer, só que a população, cara, ela vai viver numa precariedade muito grande. A condição de vida dos chineses ela é muito ruim nesse momento. E nesse período, o governo chinês não era um governo ditatorial. Ele permitia oposições. Ele permitia que as pessoas, né, criticassem o governo, coisas do tipo. E isso vai fazer com que o Chiang Kai-shek sofra muitas críticas. E aí ele olha e fala assim, tá, avançamos aqui um pouco nossa economia. E aí lá em 58 ele vai falar o seguinte, a gente vai dar o grande salto para frente. Ele fala o seguinte, vão ser 3 anos de sofrimento, de privações e 1000 anos de felicidade. Ou seja, tem toda uma ideia de vamos nos dedicar, vamos sofrer o que tivermos que sofrer, vamos passar pelos que tivermos que passar para alcançar o nosso objetivo. Só que esse grande salto para frente falha. Ele fracassa, né, por diversos motivos, mas dentre os quais, ele não conta mais com o apoio dos soviéticos, porque em 53 o Stalin morreu. Quando o Stalin morre, o Nikita Khrushchev, que vai assumir, ele vai iniciar um período de coexistência pacífica. Que é o quê? Vamos dialogar com as nações capitalistas. Vamos ter uma coexistência pacífica. E o Mao Tse-tung fala assim, isso aí não é coisa de comunista. Isso aí não é coisa de comunista. Não, vocês estão falando com capitalista? Não, esquece isso aí. E há um afastamento entre China e o RSS, o que vai fazer com que muitos daqueles engenheiros técnicos, né, soviéticos que estavam na China voltem para o RSS. O que vai fazer com que o avanço da indústria chinesa não aconteça. E, por outro lado, as metas, né, para o campo, a forte tentativa de tornar o campo produtivo muito rápido vai fazer com que haja uma desorganização muito grande no campo e aí muitas pessoas vão morrer de fome. Quando eu falo da China, cara, muitas pessoas são muitas pessoas mesmo. Cerca de 30 milhões de pessoas morrem de fome nessa época. Então, acaba que o PCC vai ser mais criticado, o Mao Tse-tung vai perder muito prestígio, vai perder prestígio dentro do próprio partido,
o que vai fazer com que ele comece a perder campo. E aí ele, com o apoio estudantil, ele percebe o seguinte: qual é a minha principal base de apoio? São os estudantes. Ele fala o seguinte: cara, eu vou usar os estudantes para fazer uma revolução cultural. E essa revolução cultural, na realidade, é mais ou menos aquela política dos grandes expurgos do Stalin. Aqui é o grande terror maoísta, né? Ele vai perseguir as oposições dele dentro do partido, chamando eles de lacaios do imperialismo, agentes da burguesia. O grande salto para frente não deu certo por causa de vocês. Vocês que não deixaram que a China crescesse. E aí ele começa a perseguir os opositores, implanta uma política muito grande, muito forte de propagandear o seu regime, aquela coisa bem de governos totalitaristas que a Ana falou para vocês, que a gente conhece, propaganda muito forte. Você tem um livrinho, o Livro Vermelho, né, que é um livro que é leitura obrigatória para todas as crianças, que é um livro que tem mais de 400 citações a Mao Tse Tung. Então, assim, ele implanta esse período de perseguição entre 66 e 76. Em 76 ele vai morrer, e aí o grupo opositor a ele, na época, antes dele fazer essa revolução cultural, vai assumir o poder na figura do Deng Xiaoping, e eles vão implantar uma política que eles já indicavam, né, ter lá antes da Revolução Cultural, que é a política das 4 modernizações, que visam modernizar diversos setores da economia para a economia chinesa crescer e dar um salto. Conhecendo a China como a gente conhece hoje, a gente sabe que esses ideais reformistas lograram êxito, mas o governo chinês é uma parada meio difícil de entender, porque você fica sempre essa dúvida: é um país socialista ou é um país capitalista? Mantém uma ditadura que diz socialista, mas tem ideais econômicos capitalistas. Enfim, fica aí essa dúvida para vocês, mas aguardem, porque traremos conteúdos sobre China pesadamente aqui no canal em breve. Enfim, falei de China, vou falar da Coreia. Mas, opa, lembrei de uma coisa. Cara, com a Revolução Chinesa, a instauração de um país comunista na Ásia, um país do tamanho da China, os Estados Unidos ficam meio cagados do comunismo se disseminar ali na Ásia. Então eles vão fazer um plano, tipo o Plano Marshall, só que para a Ásia. É chamado de Plano Colombo, onde eles vão investir nos países ali do Sudeste Asiático para garantir interesses capitalistas nesses países, não deixar que o comunismo chegue nesses países. O principal país que vai receber investimentos do Plano Colombo é o Japão. Passando disso, vou falar da Guerra da Coreia. Eu já falei aqui da Guerra da Coreia num vídeo de atualidades, mas vou falar rapidamente. Cara, fim da Segunda Guerra, lembra, a Coreia era dominada pelo Japão. Era dominada pelo Japão desde 1910. Ali no fim da Segunda Guerra, na Conferência de Potsdam, como o Japão tinha sido expulso da Coreia, os países os aliados, né, eles vão dividir a Coreia, aquela coisa bem marco da Guerra Fria, né? Divide no paralelo 38, que mais ou menos dividiu o território coreano no meio, a Península Coreana no meio. Norte, influência soviética, sul, influência americana. No sul, rapidamente vai se instalar uma ditadura, né, patrocinada pelos Estados Unidos, os grandes defensores da democracia no mundo, patrocinando ditaduras. E no norte vai se instalar um governo ali comunista com o apoio dos soviéticos. O governo do norte era governado pelo Kim Il-sung, avô do Kim Jong-un, que é hoje lá, o presidente lá da Coreia. E o Kim Il-sung vai ficar ventando ali na orelhinha do Stalin, tipo assim: pô, Stalin, vamos unificar a península, cara. Vamos unificar a península, vamos unificar a península. Só que o Stalin ainda ficava meio cagado de entrar num conflito direto contra os Estados Unidos, porque ele não tinha bomba nuclear. Em 49 eles fazem, né, o super trunfo deles, bomba nuclear, e ele fala o seguinte: quer saber, Kim? Toma aí, vou mandar umas armas pra tu, vou mandar um dinheirinho, e tu unifica essa parada aí. E aí o Kim Il-sung, com apoio soviético, com apoio financeiro, com apoio de armas, apoio logístico, vai iniciar o ataque ao sul. Ele vai passar ali do paralelo 38 e vai até, e quase que ele unifica a península. Ele logra êxito muito rápido e quase que ele consegue unificar a península sob domínio norte-coreano, domínio comunista. Só que rapidamente a ONU, que contava, óbvio, com uma presença massiva dos Estados Unidos, vai fazer uma cartinha, a Resolução 83, vai condenar o ataque e vai mandar tropas, né? Uma coalizão de tropas internacionais, que óbvio tinha grande maioria de americanos, para lutar ao lado do sul. Um parêntese que a Maneiro fazia aqui:
O Stalin, a URSS no caso, tinha uma cadeira no tem uma cadeira, hoje é a Rússia que tem, mas na época era a URSS, uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O Stalin ele podia vetar essas tropas atacarem a Coreia, essa coalizão internacional em nome da ONU atacar, ajudar, né, a Coreia do Sul e voltar ao que era antes, né, da guerra. Só que o Stalin, a URSS tinha abdicado do seu lugar no Conselho de Segurança da ONU em protesto. Por quê? Porque a China, né, a República Popular da China, não era reconhecida no Conselho de Segurança da ONU. Quem era reconhecido era Taiwan, era o governo de Taiwan. E com a China, né, aquele governo que se autoproclamou, né, em 1º de outubro, a República Popular da China era a China para o Stalin, e é a China até hoje, o Stalin, né, e a URSS, como protesto, eles se retiram. Isso faz com que ele não possa vetar essa interferência da ONU ali na Guerra da Coreia. Quando a ONU, as tropas da ONU, né, lideradas por americanos, chegam na Coreia, eles quase conseguem agora unificar a península em nome do Sul. Marcham até o norte. Só que quando eles estavam chegando lá perto de unificar, os chineses, que tinham acabado de fazer a sua revolução, vamos lembrar, a Revolução Chinesa, 1º de outubro de 49, que proclama a República Popular da China, Mao Tse-tung proclama a República Popular da China, e a Guerra da Coreia já está no ano seguinte, 50. Então, isso vai fazer com que o Mao Tse-tung fale, cara, imagina se esses caras, né, a ONU, os americanos, os capitalistas, unificam a Península Coreana, eles podem querer atacar a China. E aí a China entra na guerra ao lado da Coreia, e isso vai fazer com que a guerra volte ali para o paralelo 38. E aí fica uma guerra ali em torno do paralelo 38, uma guerra de pouco movimento, né, entre 51 e 53. E em 53, muito também pela morte do Stalin, etc., as tensões diminuem e Norte e Sul vão assinar um armistício de Panmunjom. O armistício, cara, é uma trégua, uma pausa na guerra. Não há acordo de paz celebrado entre Norte e Sul até hoje. Sendo assim, na teoria, né, esses dois países estão em guerra até hoje. Tá bom? E por que a Guerra da Coreia é um momento tão tenso ali logo no começo da Guerra Fria? Porque, cara, é um momento onde você pode ter o confronto de americanos e soviéticos, caso os soviéticos enviassem, né, tropas para lutar ao lado dos coreanos. E aqui você já tem a OTAN, você já tem o Pacto de Varsóvia. E se há uma agressão entre Estados Unidos e União Soviética, você automaticamente aciona o Pacto de Varsóvia, automaticamente aciona a OTAN, e você poderia lançar o planeta em outra guerra mundial, e que seria, para além de uma guerra mundial, uma guerra nuclear. Por isso que a Guerra da Coreia é um momento de forte tensão aqui logo no começo da Guerra Fria, porque envolve muito esses dois países. Passando da Guerra da Coreia, eu vou falar de uma outra guerra que é bastante quente. A Guerra do Vietnã, cara. Como é que você entende a Guerra do Vietnã? O Vietnã, antes da guerra, não era o Vietnã, era a Indochina. Na verdade, você tinha os territórios separados, mas era um território meio que unificado sob domínio francês, a Indochina. Indochina porque é entre Índia e China. Esse território da Indochina contempla Vietnã, Laos e Camboja. Durante a guerra, os japoneses vão tentar invadir, né, o Vietnã, na verdade a Indochina, porque a França está fragilizada, né? A França não existe, é a França de Vichy, lembra disso? Então, os japoneses vão tentar invadir. E o Ho Chi Minh, né, um líder vietnamita, ele vai formar, né, o Viet Minh, que era tipo uma liga revolucionária comunista, né, liderada pelo Ho Chi Minh, para resistir a esse ataque, essa ofensiva japonesa sobre o território vietnamita. Eles vão conseguir resistir, vão expulsar os japoneses ao fim da guerra, e quando a guerra acaba, o Ho Chi Minh fala assim, Vietnã independente, somos um país independente. A França fica meio bolada, fala, não, eu quero reaver meus territórios. E lança, né, um ataque sobre, né, o território da Indochina para recuperar os seus territórios. A França, fragilizada por causa da guerra, etc., não vai conseguir vencer essa guerra. E em 54 eles se veem obrigados a dialogar. Falam, ok, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai unificar essa península, então vamos dialogar com os caras. E aí eles dialogam ali, eles concedem a independência da região num acordo que a gente chama de Conferência de Genebra de 54. E ele concede a independência para esses países, mas o Vietnã fica dividido entre Norte e Sul. E de novo, Norte, influência RSS, comunismo, Sul, influência capitalista. E aí,
ficou acordado por essa conferência que em 55, portanto, um ano depois, ia rolar o quê? Ia rolar um plebiscito para a população decidir quem vocês querem que governe. A parte norte, socialista, comunista, influência soviética, a parte sul, etc. Vocês já entenderam essa lógica de norte-sul. Teria que rolar um plebiscito. Só que, logo no começo de 55, um cara chamado Ngo Dinh vai tomar o poder ali no Vietnã do Sul, óbvio, com patrocínio, com a ajuda dos americanos, e vai instalar a ditadura. Essa ditadura vai fazer com que o plebiscito que era para acontecer não aconteça. E aí, mais para frente, né, ele vai suspender as eleições de 1960. Isso vai fazer com que o clima de tensão fique muito grande. E já tinha surgido ali no Vietnã do Sul a Frente de Libertação Nacional, que era um movimento revolucionário para lutar, né, de apoio popular, para lutar contra a ditadura. O que vai acontecer é que esse pessoal vai entrar em guerra, conforme as tensões vão escalando, eles vão entrar em guerra com o Sul. Eles vão, óbvio, receber apoio do Norte. Assim, eles recebem apoio do Norte e o Norte tem influência socialista. Então eles estão recebendo apoio de comunistas. Aquele termo que vocês conhecem, Vietcong, é um termo pejorativo usado pelos americanos para falar sobre esses caras, né? Os comunistas, né? Vietnamitas comunistas, Vietcong. E como é pejorativo, eu não vou usar aqui para falar sobre a FLN, a Frente de Libertação Nacional. O que vai acontecer é que vai haver um conflito. A galera da FLN vai ter apoio de armas, de dinheiro da galera do norte, dos comunistas. E os americanos, de início, eles não vão enviar tropas. A gente sabe que os Estados Unidos participam da Guerra do Vietnã, mas eles não enviam tropas para o Vietnã de início. Eles enviam diversos soldados, mas como conselheiros, para treinar as tropas do Sul para entrar nessa guerra. Aí, em 64, vendo que as tropas do Sul não estavam conseguindo ganhar a guerra, o Lyndon Johnson, presidente americano, fala o seguinte: pô, aí ó, teve um navio americano lá que foi alvejado pela galera do norte. Sendo assim, Estados Unidos vai entrar na guerra. E aí ele manda tropas americanas, soldados americanos, de fato, para entrar na guerra, para entrar no esforço de guerra e combater a Frente de Libertação Nacional, que lutava muito também em nome do norte por uma unificação da península no norte, com o capitão em Hanoi, que era a capital do norte. Só que os americanos, eles ficam numa tipo assim, entramos na guerra, vamos ganhar, temos armamentos super tecnológicos, travou a língua. Só que não é isso que acontece, porque, cara, florestas, né, sul-vietnamitas, calor de 40 graus, os americanos não estão acostumados com isso, aquela guerra dentro de uma floresta, e aí eles não conseguem estabelecer um domínio, um avanço sobre as tropas da Frente de Libertação Nacional. Só que eles ficam tipo assim, não, tá tudo certo, estamos ganhando a guerra e tal, tá tudo dominado aqui no Sul. E em 68, a Frente de Libertação Nacional vai lançar uma ofensiva chamada de Ofensiva do Tet. O Tet é um feriado, ano novo do Vietnã. E aí eles vão lançar essa ofensiva do Tet sobre 30 cidades ali no Vietnã do Sul. E quando eles lançam essa ofensiva e conseguem êxito em várias dessas cidades, eles mostram o seguinte, ó, o domínio americano aqui é frágil. Esse domínio que eles dizem que eles têm, tá tudo dominado, tá tudo tranquilo, não existe. Não existe esse domínio. A partir daí, cara, os americanos vão iniciar uma guerra que é muito sangrenta e que é muito feia, né? Você tem imagens da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é a primeira guerra de onde você tem imagens, não imagens ao vivo, mas imagens que chegam na TV nos Estados Unidos, a TV que estava se popularizando ali na década de 60. E assim, as imagens eram de aldeias e vilas só de civis completamente destruídas, né? Mulheres estupradas, crianças mortas. Essas imagens estão aparecendo na TV nos Estados Unidos, no horário nobre dos Estados Unidos. Isso vai fazer com que a população, que logo de início da guerra não entendesse o motivo dos Estados Unidos estar entrando na guerra, passasse a não apoiar a entrada na guerra, e a imprensa em si também vai começar a criticar a presença americana na guerra. Cara, por que nós estamos mandando os nossos soldados, os nossos jovens, para ir lutar lá do outro lado do mundo, numa guerra que a gente tem quase nenhum interesse? E aí, só para vocês terem ideia, tem mais americanos mortos na Guerra do Vietnã do que na Segunda Guerra Mundial. Fora, né, os milhares, centenas de milhares de americanos que voltam mutilados, sem uma perna, sem um braço, com problemas psicológicos. Tem muitos filmes dali das décadas de 80 e 70 que relatam sobre isso.
Tem o filme Platoon, que é meio pesadinho de ver, meio lento, mas eu indico para vocês verem, que fala sobre isso. Sobre a situação de guerra, sobre o que eles viam na guerra. Assim, é uma coisa absurda. Só pra vocês terem ideia, os Estados Unidos lançaram sobre o Vietnã do Norte, sobre o Vietnã no geral, 860 mil toneladas. Isso dá 860 milhões de quilos de bomba sobre ali o Vietnã. Só para vocês terem ideia, isso é 3 vezes mais do que os Estados Unidos tinham lançado sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra. E mesmo assim eles não conseguem ganhar. Sendo assim, em 73, o Richard Nixon vai falar o seguinte: ok, chega, 73. Retira as tropas americanas do Vietnã, admite a derrota, uma derrota humilhante, né? Vide que os americanos eles tinham armamentos muito avançados, usavam de armas químicas, uma coisa assim terrível, terrível. Ele retira as tropas americanas, admite a derrota, e a Guerra do Vietnã vai acabar em 75, quando as tropas do norte, da Frente de Libertação Nacional, vão conseguir chegar a Saigon, que era a capital do sul, e unificar a península. Isso é a Guerra do Vietnã. Me alonguei um pouquinho. E agora eu vou falar do último dos conflitos que vai gerar, né? Coisas quentes aqui na América, que é a Revolução Cubana. Cara, Cuba era um país que ali em 1890 ainda era colônia espanhola. E aí em 98 os Estados Unidos vão entrar no conflito com a Espanha, vai ganhar, e Cuba vai ser libertada, vai ter sua independência do domínio espanhol. E os Estados Unidos vão manter, né, uma presença ali na ilha até 1902. Em 1902 vai se estabelecer um governo republicano em Cuba. Só que, por pressão americana, esse governo vai botar na Constituição uma emenda chamada de Emenda Plá, que diz o seguinte: se o governo cubano tomar alguma medida que vá contra os interesses americanos aqui, o governo americano pode interferir na política cubana. E aí Cuba fica sendo tipo um quintalzinho dos Estados Unidos. Você tem inúmeras empresas americanas que têm terras em Cuba, você tem americanos que têm terras em Cuba. Cuba fica sendo vista como um quintal, tem toda aquela ideia. Não sei se vocês já viram o Poderoso Chefão 2, mas o Poderoso Chefão 2 dá uma ideia maneira. Os americanos iam para lá para aproveitar os bordéis, as mulheres, para aproveitar os cassinos totalmente liberados. Então, assim, você tem essa ideia de que Cuba era o quintal dos Estados Unidos. E a população, a pessoa pode perguntar, e a população não se revoltava contra isso? Cara, a população odiava isso. Só que pleitos, né, eleições fraudadas, para sempre ter um cara lá no governo que favorecesse os americanos. E o que acontece? Em 52, um cara chamado Fulgêncio Batista vai se autoproclamar presidente de Cuba e vai estabelecer um governo que era totalmente submisso aos interesses americanos. Isso vai fazer com que no ano seguinte já surja, né, um movimento estudantil muito contrário, né, ao governo do Fulgêncio Batista. E aí tem um cara chamado Fidel Castro, advogado formado, que vai liderar esse movimento e vai tentar dar um golpe em 53. Ele vai tentar dar um golpe no quartel de Moncada. O objetivo dele era o seguinte: a gente dá um golpe no quartel e a gente, com isso, dá um golpe no governo. A gente depõe o Fulgêncio Batista e estabelece um novo governo por aqui. Só que o Fulgêncio Batista consegue reprimir, né, esse golpe fracassa, e ele prende o Fidel Castro. Fidel Castro é advogado, eloquente, ótimo de oratória. Ele mesmo faz a sua defesa e diz, tipo assim, não importa, me prendam, a história me julgará. Ele é preso, só que em 1955, o Fulgêncio Batista, para acalmar os ânimos, dá meio que uma anistia geral para os seus opositores e exila esses caras. E aí ele exila o Fidel Castro no México. No México, o Fidel Castro vai conhecer outros exilados cubanos que são contra o governo do Fulgêncio Batista e vai conhecer um cara chamado Ernesto Guevara, Che Guevara. Ernesto Guevara era um médico argentino que um dia resolveu sair da Argentina com a sua moto e andar pela América do Sul. Mochilão na América do Sul com a minha moto. E nesse mochilão que ele faz pela América do Sul, ele vê as condições precárias que a América do Sul vive, que os governos latino-americanos vivem, muito em razão da interferência americana na política dessas regiões para favorecer os seus interesses. E aí ele passa a ser um revolucionário que luta contra a dominação imperialista americana na América. O Fidel, o Che Guevara e mais uma galera falam o seguinte: vamos organizar um movimento. Eles organizam um movimento chamado MR26, Movimento Revolucionário 26 de Julho. Por quê?
porque 26 de julho foi o ano que ele fez o ataque ao quartel-general de Moncada lá em 53. Ele vai organizar esse movimento para tentar tomar de volta o poder de Cuba. E eles fazem o seguinte, cara, a gente só tem 80 pessoas aqui, a gente não tem exército. A gente pega um barco, vai para Cuba, desembarca lá, começa a fazer um movimento aí para tentar conseguir o apoio da população nas cidades e assim a gente faz a nossa revolução. Beleza? Beleza? Acordando. Eles vão e compram um iate lá, bota todo mundo dentro do iate e vai para Cuba. Só que o governo do Fulgêncio Batista estava ligado. E aí, quando eles chegam em Cuba, eles têm alguns probleminhas com o iate, eles enfrentam problemas de desembarque, o governo do Fulgêncio Batista consegue reprimir eles. Dos 80, cara, só 12 ficam vivos. Dos 12 estavam Fidel e Che Guevara. Eles se refugiam nas terras montanhosas de Sierra Maestra. E aqui começa a lenda, né? A história lendária. Essas 12 pessoas conseguem se organizar, conseguem estimular, né, a revolta da população contra o governo do Fulgêncio Batista, contra o governo ditatorial, e a partir disso conseguem fazer a revolução que vai estourar em 59, né, 1º de outubro de 59, eles chegam a Havana, eles tomam a Havana. Mas qual é esse cenário que permite com que 12 pessoas refugiadas de uma serra montanhosa, né, Sierra Maestra, consigam tomar o poder? A popularidade do governo para a população era baixíssima. A população odiava o Fulgêncio Batista. Isso fazia com que os dois partidos de esquerda de Cuba, né, que estavam na ilegalidade, ainda conseguissem ter força com a população cubana. Estou falando do Partido Comunista e do Partido, eu acho que é Socialista Popular cubano. Enfim, esses dois partidos estavam na legalidade, mas como o governo do Batista era muito impopular, esse partido conseguia ter uma penetração, principalmente nas classes operárias. O que fazia com que eles conseguissem, né, dar apoio para a galera que estava lá na Sierra Maestra, dar apoio para essa galera e conseguir disseminar a mensagem deles, que era uma mensagem que não era comunista. A revolução castrista, né, a revolução do Fidel Castro, não é uma revolução comunista, é uma revolução socialista. Ele quer expulsar os americanos, ele quer acabar com aquele imperialismo, aquela ingerência dos Estados Unidos na política de Cuba. E eles conseguem, né, organizar isso e eles começam numa tática de guerrilha a tomar o poder nas cidades e vão minando, né, o domínio do Fulgêncio Batista sobre, né, o território cubano. Em 1º de janeiro de 59, eles conseguem tomar Havana, Indico Ver o Poderoso Chefão 2, porque mostram esse processo, né? Mostram o processo revolucionário em Cuba. Quando eles tomam o poder em Havana, o Fulgêncio Batista e a galera do governo dele fogem, buscam exílio nos Estados Unidos. O governo que o Fidel Castro implanta de início é um governo que faz o seguinte, cara, vamos intervir na economia para tentar acabar aí com as desigualdades sociais. Então eles vão atuar controlando o preço de aluguel, controlando o preço de alimento, controlando o preço de remédio, controlando o preço de tarifa de luz, de tarifa de água. Eles vão, né, fazer um tribunal e vão julgar, né, os policiais e os torturadores da ditadura do Fulgêncio Batista e vão executar esses caras. E aí eles vão fazer uma coisa que irrita muito os Estados Unidos. Eles vão fazer a reforma agrária. Por que isso irrita os Estados Unidos? Porque muitos americanos, como eu tinha dito, muitas empresas americanas, a Coca-Cola é uma delas, tinham territórios imensos em Cuba. Aí os Estados Unidos falaram, vocês estão acabando com o nosso interesse da nossa gente aí. E os Estados Unidos começam a fazer embargos econômicos a Cuba, diversos embargos econômicos. E Cuba, isolado, fala o seguinte, para que eu vou pedir auxílio nesse momento? Para o URSS. Cuba começa a se aproximar da URSS e estreitar laços. Isso vai deixar os Estados Unidos mais irritados ainda e eles vão fazer novos embargos. E aí eles começam o que a CIA começa a fazer? Eles começam a treinar alguns exilados cubanos, cerca de 1.500 mais ou menos pessoas, falam o seguinte, cara, a gente vai treinar vocês, vocês vão desembarcar lá em Cuba, na Baía dos Porcos, vocês vão proclamar um novo regime, e assim que vocês proclamarem um novo regime, vocês pedem nosso auxílio, e aí nós vamos enviar tropas para ajudar vocês, porque a gente não pode invadir Cuba assim do nada. E aí os caras falam, ok, treinam eles, os cubanos, os exilados cubanos, e mandam eles para lá. Só que o Fidel Castro, cara, estava ligado nos planos da CIA. E quando ocorre esse desembarque na Baía dos Porcos, eles são duramente reprimidos, você tem algumas centenas de mortos, mais de 1.000 pessoas são presas, né, desses exilados que voltaram para tentar fazer esse governo. Só que, assim, o Fidel Castro logra êxito, né, na Batalha da Baía dos Porcos, ele consegue reprimir essa manifestação,
frustra os planos americanos, só que ele percebe o seguinte, cara, os Estados Unidos estão se organizando para tentar tomar o poder de volta, para tentar derrubar a nossa revolução daqui do poder. Então ele fala o seguinte, vou fazer o quê? Vou me aliar à União Soviética. O Fidel Castro, acuado, né, vai tornar a Revolução Socialista e vai pedir auxílio da URSS. Nikita Khrushchev, que era o líder da URSS na época, fala o seguinte, ok, mandaremos apoio, daremos apoio político e apoio militar. Mandaremos tropas, submarinos, navios e botaremos mísseis aí em Cuba para proteger vocês. E ele faz isso tudo na surra de nove, os Estados Unidos não sabiam. Eis que, em outubro ali de 60, eu acho que é outubro de 62, se eu estiver enganado eu vou botar por aqui, alguns aviões de espionagem americanos tiram fotos ali do território cubano, vou botar as fotos aqui para vocês verem, e eles veem que tem mísseis balísticos ali em Cuba, tem lançadores de mísseis balísticos ali em Cuba. Você tem mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Cara, Cuba é muito perto dos Estados Unidos, é muito perto de Miami. E isso vai fazer com que se gere uma crise muito grande. Aquele negócio que eu falei lá no começo da aula. É equilíbrio do terror. Cara, a gente pode estar aqui à porta de ter uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E é nesse momento que se desenvolve o que eu falei, que é a linha direta entre Washington e Moscou, né? Entre a Casa Branca e o Kremlin. Kennedy pega o telefone, liga para o Nikita Khrushchev, faz um acordo ali secreto, né, com ele, para diminuir as tensões, diminuir o risco de você ter uma guerra nuclear, de você ter um ataque nuclear. Tem uma série chamada Mad Men, ela saiu do Netflix em pouco tempo. Na primeira temporada tem um episódio que ele é totalmente ambientado nesse cenário da crise dos mísseis, da tensão que as pessoas vivem nos Estados Unidos, tipo assim, ok, amanhã eu posso não mais existir, amanhã eu posso estar morto. Enfim, digo para vocês verem, porque a série também é maravilhosa. E eles estabelecem um acordo diplomático, né, para a retirada dos mísseis de Cuba. Qual é esse acordo? A URSS fala, ok, vamos retirar os mísseis de Cuba. Se vocês, americanos, se comprometerem a não tentarem invadir Cuba para derrubar o governo, nem tentarem apoiar grupos opositores para tentar derrubar o governo. Para derrubar o governo, instalar um governo favorável a vocês. E além disso, vocês, americanos, vão tirar os mísseis que vocês têm aqui na Turquia, que é pertinho da União Soviética, que estão apontados para nós. Os Estados Unidos se comprometem com isso para não ter, né, a sua soberania ali na América abalada. O que vai acontecer é que Cuba vai se isolar, vai ficar isolada dos Estados Unidos, vai ficar isolada da maioria da América, só o México, se eu não me engano, não corta relações com Cuba. E, enfim, né? Você tem... A Revolução Cubana é uma tensão muito grande porque você tem uma revolução socialista aqui na América. E lembra, a doutrina Monroe, a América é para os americanos. Ou seja, dá para ter esse tipo de ideologia aqui no país do na terra do país do capitalismo. Enfim, é isso. Falei desses conflitos da Guerra Fria. Falta um, que é o Afeganistão, que é uma guerra que a URSS vai se envolver. Mas como ela é mais lá para o fim da Guerra Fria, eu vou deixar, a gente vai falar mais para frente. Essa aula, a gente já falou, né, de Guerra Fria, vamos só para situar vocês. Primeiro momento, a Ana falou ali da construção da bipolaridade. Eu falei para vocês agora dos conflitos. A gente ainda vai ter uma aula para falar sobre a relação dos Estados Unidos com a América, a relação do RSS com os países, né, com as repúblicas soviéticas, um campo mais cultural, econômico. Você tem, né, eu não falei, mas durante a Guerra do Vietnã, como eu falei que a sociedade era muito contra, surge o movimento hippie, faça amor, não faça guerra. Enfim, a gente vai ter uma aula para falar disso, e aí a gente vai ter uma aula para falar... Nessa aula, provavelmente, a gente também vai falar até o declínio, né, da União Soviética, e ainda tem mais uma aula para falar sobre a Conferência de Bandung, né, os países não alinhados, o Terceiro Mundo e as independências africanas. Enfim, galera, é isso. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou grande, mas foi uma aula completa, né? A gente está tentando fazer aulas completas aqui para vocês nesse modelo. Espero que tenha alguém vendo. Se tiver, muito obrigado. Abraço, galerinha!